Saudações, pessoal. Estamos aí com mais uma primeira mordida. Eu sou Roberto Pinheiro, do Pinheiro BG. Apesar desse mói de P, eu não sou amante da língua do P. Bom, o jogo de hoje vai ser um jogo do Reiner Knizia, né, que eu já mostrei um jogo aqui anteriormente, que é o Rebuff. Né? Hoje não é o Rebuff, eu mostrei o Rebuff. Hoje vai ser sobre o The Quest for Eldorado. Eu acho que aqui no Brasil, ele foi lançado aqui, né? Só que eu acho que é o mesmo nome lá fora. Apesar de ser The Quest, ninguém mudou não, eu acho. É o mesmo nome. Até porque ele é bem pequenininho, na caixa vai ficar bem grande assim, Eldorado. E ele é o jogo de corrida com deck building do Reiner, e eu sempre tive curiosidade, né, de conhecer, porque ele é meio que a pegada do Knizia com relação a deck building, né, que eu acho que ele nunca tinha feito nenhum jogo com essa mecânica, e aí ele fez um jogo de corrida, né, que geralmente eu não sou tão fã assim, né, mas eu sempre tive essa curiosidade para ver qual foi a pegada que ele deu. Especialmente depois de jogar o Fast Slot, então, também falei aqui, né, por exemplo, um jogo de corrida do Friedman Freeze, mas é uma corrida com pick-up delivery, não tem deck building, mas tem um pouco de você pegar cartas diferentes para usar, né? Então ele se assemelha um pouco, porque você usa cartas diferentes, né, para fazer movimento e tal, mas não é a mesma coisa, né? São bem diferentes. Só que aí todo mundo ficou comentando que o Eldorado era muito melhor do que o Fast Slots. E eu achei interessante o Fast Slots. Muito ruim falar esses Slots com o aparelho. E eu queria jogar o The Quest for Eldorado. Consegui numa troca e aí pude jogar. Vai ser um pouco diferente essa primeira mordida, porque não vai ser uma primeira impressão, apesar de que continua sendo, certo? Então não leve pro coração o que eu falar aqui, né? Leve de boas, porque eu digo que não é uma primeira impressão, porque eu joguei o jogo 4 vezes, né? E eu joguei com todas as variações de jogadores. Então eu joguei com 2 jogadores, 3 jogadores e 4 jogadores, né? Toda a variedade possível, justamente para ver como é que o jogo se comportava, para saber se eu mantinha ou não ele na coleção. Então, não vou dar spoiler, ou já dei e me esqueci, mas vou deixar para falar o que aconteceu depois, certo? Então, como eu falei, né, o jogo é de deck building corrida. Vou explicar como é que ele funciona, para depois falar os prós e os contras, né, e depois minhas conclusões sobre o jogo, inclusive o destino dele que teve na minha coleção. Beleza. Como é que o jogo funciona? Na sua vez, você vai baixar cartas da mão, você compra 4 cartas, né? Você baixa essas cartas para se mover no tabuleiro. E é bem simples porque você usa o ícone que tem na carta para se mover naquele ícone no tabuleiro. Então, ó, se eu usei um facão, eu posso entrar num facão. Se eu usei uma carta que tem moeda, eu posso entrar numa carta que tem moeda. Se eu usei uma carta que tem reminho, eu posso entrar num território que tem reminho. E o jogo é basicamente isso, e o seu objetivo é cruzar do começo até o final, né, uma corrida, chegar primeiro que todo mundo. Só que aí, além disso, né, além das cartas que você está usando para andar, você compra cartas, e aí que entra o deck building, né, a construção do baralho. E obviamente você vai construir um baralho que vai lhe ajudar nessa viagem. Então, daqui para frente vai ter muito rio, então é bom comprar umas cartas que dê negócio de rio. Ou daqui para frente vai ter um ponto que vai fazer um gargalo que precisa de não sei quanto machete, né? Eu falei facão, mas é machete, mas dá no mesmo, né? Aqui no interior é facão. Aí você precisa de muito facão, aí você tem que comprar uma carta que dê muito facão, por aí vai, né? Só que aí tem alguns detalhes nesse fluxo de turno. Quando você usa uma carta, você não pode entrar num lugar que você não pode somar cartas para entrar no lugar. Então, se um lugar precisa de 3 machetes, eu preciso de uma carta com 3 ou mais machetes. Eu não posso juntar uma carta de 2 com uma carta de 1 para entrar lá, certo? Aí isso gera alguns gargalos no jogo que vai fazer com que tenha uma certa maldade, né? Porque você vai poder bloquear um amiguinho. E também vai ter um problema de você avançar naquele pedaço. Vai ficar mais difícil, então você queira dar a volta. Então vai gerar caminhos alternativos para você chegar no mesmo local, né? E aí você vai ter que medir qual é o caminho que você acha mais interessante para fazer. Então quando você termina a sua vez, né, você primeiro joga as cartas para se mover. E com as moedas que sobraram, você pode comprar cartas novas. Aí essas cartas novas vão ser cartas mais fortes, obviamente, do que as iniciais. E fazem uma série de coisas. Tem carta para comprar mais carta, tem carta para descartar a carta do baralho. Tem carta para você simplesmente com mais ícones, né? Tem carta que é tipo Coringa, você usa ela como qualquer um dos 3 ícones que tem no jogo. Então tem uma série de cartas diferentes para você montar o seu baralho. E aí depois que você vai fazendo isso, ela entra no descarte. E aí eventualmente quando você acabar o seu baralho inteiro, você pega o descarte, embaralha todo, compra 4 cartas, né? Assim vai. O fluxo do jogo é meio que o mesmo sempre. E esse para mim é o problema de deck build. Eu acho ele já repetido de modo geral, né? Então já vamos aí partir para os aspectos positivos. Eu não achei repetitivo. Muito de boas. É repetitivo você ficar comprando carta, embaralhando? Mas você não sente a repetição durante o jogo,
porque você está enfrentando novos desafios. Isto é, você está andando por partes diferentes do tabuleiro e você está se planejando para o futuro. Então você não vai simplesmente, eu vou simplesmente andar aqui e repetir o mesmo combo que eu repeti na outra rodada. Não, porque o mesmo combo não vai funcionar naquele pedaço do tabuleiro que você se encontra, entendeu? Então ele dá uma possibilidade maior de não repetição, o que para mim é excelente, porque eu acho essa parte de repetição dos jogos de engine building, de deck building, de qualquer jogo que você repita muito alguma coisa, eu acho enfadonho. Eu me canso no meio do jogo. Não é o que acontece aqui, apesar do jogo não ser lá tão curto, né? Vamos ver quanto foi a duração aqui que eu tive jogando Eldorado. Vai demorar um pouquinho porque eu tô abrindo aqui. Pronto. Eu demorei, 1 hora para jogar esse jogo. Todas as partidas, a mais curta foi uma com 2 jogadores que terminou em 50 minutos, mas é porque eu avacalhei no jogo, então foi muito rápido assim, de 50 minutos não foi tão rápido assim, né? Mas bom, de modo geral o jogo dura 1 hora. E ainda assim, nessa 1 hora eu não senti o tédio que eu sinto jogando, sei lá, Ascension durante 30 minutos, durante 40 minutos. Né? Porque para mim Ascension é só repetição, Domínio é só repetição, né? Aqui não, é diferente. Então de modo geral eu prefiro jogos de deck building que tem um tabuleiro, e esse aqui não é uma exceção, é uma confirmação dessa regra aí de que o jogo fica menos repetitivo. Então essa é um dos pontos positivos do jogo, né? Eu acho que o deck building aqui é muito intuitivo e fácil, coisa que em outros jogos não pode não ser tanto, né? Porque você não tem nada concreto, sei lá, o Domínio, você compra cartas que tem habilidade, não sei o que vai dar alguma coisa, aí você tenta combar, criar né? Aqui não vai ter muito disso. O que pra mim é um positivo. Eu não gosto de ficar combando muito em jogo. Vai só esquisito, né? Porque a maioria das pessoas acham legal. Eu não acho tanta graça assim. Eu acho bacaninha, né? Mas jogo que é focado só nisso, pra mim não é legal. Eu canso. Porque pra mim, combar é repetir, né? Eu vou criar um combo que eu vou repetir várias vezes e isso me dá a satisfação de estar fazendo muita coisa com a mesma ideia. Eu não gosto disso, eu gosto de fazer coisas diferentes durante a partida, né? Então aqui para mim isso também resolveu muito, e o deck building bem intuitivo e fácil facilita você apresentar esse jogo para outras pessoas. Então o jogo ele é meio que tá no nível ali de family game, dá para você apresentar para quase qualquer pessoa, né? O único problema é que tem essa barreira tem as cartas com texto, tal, não sei o que, tem uma barreirinha de mecânica, mas que não é tão difícil. Você jogar umas 2 ou 3 rodadas, você já tá ligado como o jogo funciona. Pode não jogar tão bem, mas você vai jogar direitinho, assim. Você vai jogar fazendo as coisas certas, né? Então o jogo é fácil de explicar, tanto a parte do deck build como o jogo em si. Ele é bem intuitivo por conta É raro, né, o Nizia fazer isso, mas ele é um jogo que não é abstrato e o tema tá muito bem feito, né? Então ele ajuda você a explicar o jogo, coisa que não acontece sempre, né? E existe interação, então isso aí é bom. Às vezes o jogo de corrida é só você sair correndo, o pessoal tá lá na mesma pista, mas não bloqueia, não faz muita coisa, tem pouco impacto, né? Aqui não. A interação existe e ela é na sua cara. Assim, se o cara quiser lhe bloquear durante 3 rodadas, ele lhe bloqueia, né? Lógico que ele vai se atrasar e isso vai servir para ele. Mas dá para ele lhe bloquear pelo menos uma rodada sem ele ter prejuízo. Sem ele ter prejuízo nenhum, né? Então é vantajoso você bloquear os oponentes, porque ele vai ser forçado a gastar as cartas para comprar, e às vezes as cartas de comprar dele não eram tão boas para aquele momento, né? Então a interação também bacana no jogo, bem positivo. E o jogo funciona muito bem com 2. Eu achei ele melhor com 2 do que com 3 ou com 4. O motivo é bem simples. Quando a gente joga com 2 jogadores, a gente usa 2 bonecos ao invés de um só. O que é que isso permite? Isso permite que eu fique menos bloqueado, o que, apesar de ser algo bom, pode ser algo que é muito ruim. Já eu chego na parte dos contras, né? Mas aí quando, sei lá, o cara bloqueou um boneco seu, você ainda pode avançar com outro, né? E também diminui muito o aspecto da sorte. Como assim? Às vezes você compra uma mão que não serve para absolutamente nada na sua vez. Só que você tendo 2 bonecos, você pode ter bonecos em locais distintos que se beneficiem, né, de qualquer carta que você comprar. E aí você pode distribuir entre eles as cartas, né? E evitar ficar a carta sobrando e sem uso. Porque isso é uma parte frustrante, né? É um pouco chato você não usar todas as cartas, né? Você pode fazer isso algumas vezes durante o jogo, mas se você fizer isso repetidas vezes, você perdeu, né? E às vezes não é por ser ruim, é porque você deu azar de pegar a mão errada ou na hora errada, né? Lógico que você poderia ter construído um deck melhor, né? Mas de modo geral, pode ser simplesmente mero azar. Você comprar uma mão que não lhe tem uso várias vezes seguidas, né? E todo mundo tem aquela mesma mão, assim, parecida e tal, e tá conseguindo fluir, entendeu?
Então pode gerar um sentimento de frustração, coisa que com 2 jogadores não rola. Porque você tem 2 bonecos e você pode mover eles mais ou menos de uma maneira tranquila. E você pode montar estratégias diferentes com eles. Você pode delegar. Tipo, um boneco vai pegar coisa na montanha, outro boneco vai seguir em frente, outro boneco vai bloquear o oponente. Cada um vai fazer uma coisa diferente. Então isso é legal. Eu gostei muito com 2 jogadores, né? Assim, gostei muito é um exagero, mas gostei, né? Achei bacana a parte com 2 jogadores. Com 3 e 4 funciona também, certo? Então não é que o jogo só funciona com 2, né? Ele funciona com 3 e com 4, só que você vai ter esses perrengues que entram justamente nos contras do jogo. Qual é o contra? É possível, seja com 2, com 3 ou com 4 jogadores, certo? Mas é mais possível com 3 com 4 e com 3, né? Mais possivelmente com 4. Você tem um líder que avança demais. Uma pessoa que está na frente e avança muito e está bem distante. E aí isso é ruim, certo? Aí por que isso pode acontecer? Vamos lá. Pode acontecer de um cara ter passado na frente dos outros e os outros estarem disputando e se bloqueando. E aí deu ruim. Deu ruim mesmo, assim. Porque o cara está lá na frente, ninguém bloqueia ele, porque não tem ninguém na frente dele, e aí ele vai só avançando enquanto vocês estão se atrasando. Então vocês estão brigando pelo segundo lugar, literalmente. E um bloqueio andando. Às vezes acontece você está bloqueando o cara aqui no momento, aí ele consegue lhe passar, ele bloqueia ele na frente, aí fica nessa e pronto, vocês se lascaram e o cara ganhou, né? Então isso pra mim não é um problema, assim, é um problema do jogo, né? Mas os jogadores têm parte da culpa porque eles poderiam estar, ao invés de se atrapalhando, tentando avançar e pegar o outro, e pegando o outro, bloquear ele. Mas em todo caso, quando o jogo tem muita interação, que é o caso aqui, muita interação que pode punir, há esses problemas, né? Vai ser intrínseco do jogo ter problema com interação, de o cara querer fazer alguma coisa e não conseguir porque o cara tá bloqueando, e isso aí você só fez atrasar o outro e não adiantou para pegar o que tá na frente, né? Então isso acontece muito em qualquer jogo com muita interação, e é um problema aqui, né? E além disso, isso gera um outro problema maior, porque assim, beleza, o cara tá na frente, vai avançar e tal, tá muito na frente, a gente não vai conseguir pegar ele, só que você sabe disso 5 rodadas antes do jogo terminar. Então, o cara, eu já sei que o cara vai ganhar. Tipo, eu consegui prever, né? Assim, pode não ter sido uma previsão tão difícil, porque era 3 jogadores, mas eu consegui prever que Dominique ia ganhar uma partida lá. Eu acho que era, sei lá, era 5ª rodada. E o jogo tem várias rodadas, muita rodada mesmo, assim. Brincando mais de 10, 15, 20, não sei. Muita rodada, porque eu sei embaralhar várias vezes, né? Deve ter um bocado. Eu não parei pra contar. Mas, tipo, na 5ª rodada eu já sabia, não. Dominique ganhou, porque ela conseguiu fazer um negócio lá de diminuir muito o baralho dela no começo. Então ela vai conseguir avançar bastante. Ela já tá na frente aqui, então a tendência é só ela deslanchar. E de fato deslanchou, e a gente tava bem longe. Faltava, sei lá, pra mim faltava uma rodada só pra chegar nela, né? Mas ainda assim, né? Não, eu vi que não dava, né? Era impossível. Então pode ter esse feeling de frustração já no meio da partida. Não dá pra ganhar, acabou-se, tô só aqui cumprindo tabela. Já aconteceu outras vezes também em outras partidas. Então é um problema recorrente, que eu acho que, não sei se resolveu na expansão, né? Se tem alguma expansão que resolve isso aí, deve ter. Porque o Nise, ele é desenrolado, então ele deve ter visto o feedback disso aí, ou então até percebido depois e trabalhado em cima disso, não sei. Mas de modo geral, para mim, esses são os maiores problemas do jogo. A incapacidade de você dar catch-up na pessoa, né? Você conseguir alcançá-la, né? Em jogos de corrida, até em jogo de videogame, tem essa mecânica aqui, tipo, em Mario Kart. Quando você tá lá atrás, seu carro fica mais rápido. Então isso poderia existir aqui, não existe, né? Então, sei lá, talvez, dependendo de quantas sessões você tiver atrás, você ganha um benefício, compra uma carta a mais, né? Uma carta a mais para cada, não sei, dá para resolver. É algo que não é impossível de resolver, né? Só que talvez dê vantagem para quem está atrás, que é o que acontece em Power Grid, por exemplo. Em Power Grid é mais vantagem você ficar atrás do que você ficar na frente, e na frente, e quando você chegar no último turno você virar, né? Então, às vezes tem que ter um certo cuidado com essas mecânicas de catch-up, né? Então é isso, acho que eu falei já os prós e contras do jogo. Esqueci de falar uma mecânica do jogo, que é a das montanhas, que é interessante. Quando você passa perto da montanha, você pega um tilezinho de habilidade, sendo que eles ficam longe do caminho original, então é mais uma opção de coisa que você pode fazer durante o jogo, né? Então achei o jogo bacana, interessante, gostei, certo? Não gostei o suficiente para dizer que é um selo de aprovação, mas gostei. E aí vem o destino do jogo. Repassei já vendi, certo? Tem alguns motivos aí, né? O motivo maior é porque eu peguei ele numa troca e ele veio com aquele cheirinho de mofo. Ele não tá todo mofado, né? Mas veio com aquele cheirinho de mofo. E pra mim me incomoda profundamente isso aí, porque eu sou alérgico. Então eu repassei o jogo, mesmo com esse, né? Mesmo não tendo achado ele legal, né? E também o outro problema é que depois de jogar essas 4 partidas,
eu meio que senti todo o feeling do jogo e não tenho aquela ânsia de querer revisitá-lo, né? Jogaria de novo? Jogaria, tranquilamente. Se você tiver Eldorado e quiser jogar e me chamar, eu jogo, né? Mas eu não faço questão de ter na coleção para ficar jogando ele com uma certa constância, né? Então resolvi passar à frente, e o outro motivo é que o jogo está fora de catálogo, então dá para vender bem caro ele. Então tem essa razão também. Então foi por isso que o Eldorado foi embora. Então eu gostei dele, não assim achei fantástico, mas gostei. Recomendo você conhecer. E se você gosta de jogo de corrida e se você gosta de deck building, eu acho que esse jogo vai ser muito para você assim. Para mim o maior problema é que ele é meio que no nível de família ali, e jogo de família o que acontece comigo é que eu jogo algumas vezes e depois de um tempo eu enjoo, porque eles não têm uma complexidade o suficiente para me manter engajado depois, né? Então ele me engaja até um pouquinho no começo, mas depois eu vou perdendo o interesse, né? Então é o que acontece com o jogo família. Esse aqui não foi exceção, né? Raros são as exceções. Geralmente é quando é um jogo abstrato ou mais quebra-cabeça assim, mas não é o caso aqui, né? Eu acho que ele tem uma jogabilidade boa, porque quando você compra uma carta, existem cartas que estão fora e você só compra elas quando o jogador deixa um buraquinho lá para você comprar. Então o deck que você monta às vezes vai ser diferente, né? Por causa disso, dessa dinâmica. Mas de modo geral, para mim, meio que explorei bastante do jogo, achei legal, posso passar para frente. Mas esse é meu sentimento com a maioria dos jogos, né? Especialmente jogo família. Então, se você gostar do estilo, vale a pena você ou adquirir, né? Ou ir atrás de conhecer. Beleza? Então é isso. Foi boa. Até a próxima. Tchau, tchau. O vídeo apresentado são primeiras impressões sobre o jogo. Seu propósito não é explicar as regras. Em caso de dúvidas, o manual deverá ser consultado.